something you can call your own. You never ride alone again. You never ride alone again. You know I've seen some hard times. You know I paid some dues. Rolling down the road, pouring blood, sweat. E aí, meus amigos, hoje eu vou falar um pouco de um clube que eu admiro mais. Um dos clubes que eu admiro muito, que é o Clube dos Metralhas. Um dos clubes mais full que eu conheço dentro do Brasil. Vou conversar com o Diego. O Diego vai contar um pouco da história dele, da história do pai dele e da história do avô dele, motociclistas. Um homem que teve uma experiência, né, e fundou os Metralhas, um grande clube no Brasil. Conta aí, Diego. Conta um pouco da história do teu avô e do teu pai. Grande Índio, satisfação, meu irmão. Obrigado aí por nos proporcionar esse espaço, essa oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, da história do meu clube. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diego Zenha, eu sou hoje presidente do Metralhas Brasil e fundador do clube. Então é muita honra eu poder contar um pouquinho para vocês aí da minha história, né, da minha caminhada. Bom, respondendo aí, Índio, a sua pergunta, né, sobre meu avô, foi onde tudo começou, creio, né, onde tudo começou. É o pai da minha mãe, né, meu avô materno. Então essa paixão pela motocicleta vem desde daí, né? Ele é o principal responsável da minha família Zenha em relação à motocicleta. Ele era um corredor profissional, né? Na época, ganhou vários títulos, ganhou vários prêmios, participou de várias competições, campeonatos, né? Era muito conhecido no meio, ele e vários outros. Então Goiânia sempre teve esse cenário, né? Desde sempre, Goiânia teve esse cenário. E além do meu avô, né, tem meus tios também que são apaixonados pela motocicleta, né, pela moto. E o meu tio Glanderson Zenha, hoje mecânico, né, referência em Goiânia aqui. Ele atua nas motos de cross, né, ele é mecânico dessa parte. E foi o que me ensinou, né, eu tenho muito orgulho, muita honra, né, e gratidão, porque esse cara foi um dos principais, né, ele que me deu o pontapé inicial. Ele que me ensinou a pilotar a motocicleta, né? Eu tinha por volta dos meus 7 anos de idade, então ele nos levava para o autódromo de Goiânia e nos instruía, ensinava toda aquela brincadeira, aquela magia, né, do momento. Então eu lembro, era um RX 80, né? Devia ser ali 82, né, o ano da motoca. Então aprendi muito com ele, então tenho a agradecer que a primeira marcha quem me ensinou foi ele. Então, valeu aí, tio. Satisfação aí, total honra. Muito obrigado. Bom, e então, Índio, essa paixão, cara, eu creio que foi daí. Meu avô era e é até hoje uma referência para mim, para minha família, né? Então isso aí tá no sangue, não adianta a gente querer fugir, né? Isso aí já é um destino na minha vida. Continuando aí, meu irmão, você me deu um checkmate, cara. Falar do meu pai, vou tentar não emocionar. Infelizmente, né, meu pai Carlão, Carlos Ademir da Paixão, Carlão ele era uma lenda, né? Ele é uma lenda até hoje. É o cara que me fez homem, né? O cara que me ensinou tudo. Era um espelho de pessoa, de tudo pra mim. Era o meu herói, vamos dizer assim. E não só meu. Hoje ele deixou um legado muito intenso, né, nesse meio biker que a gente vive. E tanto pela paixão da motocicleta que ele tinha, que ele também me passou isso, né? Como se diz, minha mãe grávida de mim foi dar à luz na garupa de uma chispa, né? Ele tinha uma chispa, ele levou minha mãe em trabalho de parto aí, né? Pra dar à luz de mim e uma garupa de uma chispa. Então desde aí você já tira por base. Então a motocicleta tá no meu sangue, na minha veia, desde o ventre da minha mamãe, né? Então assim, Índio, cara, meu pai,
Meu pai, além de motociclista nato, né? Meu pai era rock and roll, cara. Meu pai ganhou a vida com música, né? Ganhou a vida com música por muitos anos. E ele, para quem conheceu, cara, era um vocal incomparável, né? Ele cantava muito, tocava muito, fez muita alegria no nosso meio biker, nos eventos motociclísticos, nas reuniões do motoclube, visitas de outras séries, assim por diante. Então é um cara que nos ensinou muito, né? Ensinou muito a mim, ensinou muito ao Metralhas, então é uma gratidão eterna. E, pô, meu pai foi para o Woodstock, cara. Meu pai fechou aí no Brasil inteiro, meu pai era muito conhecido, né? Muito querido, né? pelo meio motociclístico. Então, assim, falar do meu pai, eu acho que a gente vai ter que ficar aqui o ano todo, né? Muita história. E ter meu pai no retrovisor, cara, ter meu pai na minha frente como referência, a gente pilotar a motocicleta junto, né, rodamos junto muitas vezes. Então, assim, desde criança ele me apoia em tudo, né. Eu tentei seguir um pouco esse lado da música, né, do rock and roll com ele, gosto demais. Ele era baterista, né, me passou essa vocação aí. Então eu aprendi a trocar a bateria com ele, né? Eu era baterista da banda, depois que ele casou, ele largou, deixou de mexer com música, fazia só por hobby. E eu voltei, né, e ficava pondo pilha nele e incentivando ele, até que eu fiz ele levantar de novo e querer montar uma banda, né? Então a gente tinha uma banda de rock, fazia cover do Creedence, ele cantava muito, muito, muito mesmo. Ele praticamente era um cover referência aí do Creedence, né? Tinha um vocal impressionante. Então eu era baterista da banda, dou uma arranhadinha na gaita também, mas nada demais. Então eu e meu pai, cara, eu falo para todo mundo que essa palavra pai para ele é muito pouco, né? Era muito pequena, porque ele era muito pouco para mim. Ele era meu irmão mesmo, meu parceiro, meu amigo, um cara que rodava comigo o tempo todo, um cara que me apoiava na minha profissão, me apoiava nas minhas decisões, me ensinava, puxava a orelha. Minha criação como se diz, pesada, né? Minha criação é rígida, minha mamãe também. Então, assim, eu venho de uma família que realmente, cara, eu só tenho a agradecer, né? Meu avô aí, pela paixão da motocicleta, o meu pai deu essa continuidade, o rock and roll aí também me persegue. Então é isso aí, cara. Eu tenho muito orgulho de tudo isso, tenho muito orgulho da onde eu vim, do meu berço, da minha história. Então espero estar compartilhando isso com vocês, né? A gente queria, poxa, tem muita coisa para ser dita, mas é isso aí, índio. Acho que basicamente, cara, falando do meu avô e do meu pai, era dois espelhos para mim, duas referências, né? E hoje o Metralhas Brasil tem muita gratidão também, né, por ter tanta história, né, para ser contada por eles, ter tanta história para ser contada deles. Então é bom demais, é só agradecer mesmo e vida que segue, né? Estamos aí, já vai fazer um ano que nós estamos sem nosso capitão, né, sem o nosso Carlão, mas não vamos decepcionar ele não, a história continua, nós vamos honrar ele aqui até o fim. Beleza, Indião? Espero ter respondido aí, tamo junto. Grande Diego, ó, cara, DNA puro, né? DNA puro motociclístico. Avô, tio, pai, praticamente gerado em cima de uma chispa, né? Só podia ser esse grande biker aí, né? Viveu esse mundo desde criança até se tornar jovem. E como é que tu começou no motociclismo? Qual foi a primeira experiência biker aí? Goiás é o estado, né, da Chopper, né? Eu sempre falo, Rio de Janeiro começou a cena, São Paulo se organizou, mas o estado da Chopper, né, de quem não tinha grana e faziam aquelas Chopper maravilhosas, lindas, foi Goiás. Como é que tu começou no motociclismo? Então, meu irmão, vamos lá. A minha história deu início no motociclismo aí, né? Como é que começou, cara? Em 96 eu tive o privilégio, né, de participar do primeiro Moto Show em Goiânia, cara. E era um evento gigante, né, que acontecia aqui. Vinha motociclista do Brasil todo
Então, assim, hoje eu entendo, né? Na época eu não sacava nada, não entendia como que funcionava, né? A magia do momento ali. Mas eu tive o privilégio, né? Eu, meu pai e o tio Anderson, citado anteriormente, né? Nós fomos até o Multishow e lá, cara, lá eu fiquei encantado, né? Com a cena. Então, onde eu vi as motocicletas de perto, onde eu consegui, né? Ter o prazer de conhecer uma Harley Davidson na minha frente. Então, isso fez com que a minha paixão, a minha vocação pelo meio crescesse cada vez mais. Então, em 96 para 97, eu tive, né, esse prazer de estar no evento. Então, isso, cara, ali eu tive a certeza que era isso que eu queria para mim, era o segmento que eu havia escolhido e estou nele até hoje. Então, como eu disse, era um evento muito grande, né, vinha gente de fora, aí você tinha, né, o estilo dos motoqueiros, né, vamos dizer assim, que é o que nós somos. Então, cara, é muito mágico, era muito bonito de se ver, né, as bandas de rock, moto acelerando, gente bonita, né, organização, tudo, então aquele evento gigante. Aí com isso eu praticamente decidi, né, acompanhar, comecei a pesquisar, a entender, conheci os clubes, né, pessoal todo de colete, né, com os brasões, com os escudos, eu não entendia ainda do que significava, como que funcionava os motoclubes. Então foi uma sensação única, né, do qual eu vivo até hoje. Então eu comecei, né, o primeiro contato que eu tive, assim, de modo geral, foi no Multishow de Goiânia. E a partir disso, como eu disse, eu fui aprofundando, né? E por volta do ano 99, por aí, 99, 2000, o meu pai adquiriu uma Shadow 600, né? Na época era uma motocicleta, até hoje, né? Uma motocicleta de respeito aí. Então, primeira viaginha que nós fizemos, cara, primeira estrada que nós pegamos, vamos dizer assim, para variar com muita chuva, né? Nós demos vamos dar uma volta, tudo. Na época eu era menor, né? Então eu ia de garupa com o meu velho. Então nós deslocamos sem destino, né? Fomos sentido ali Caldas Novas, tudo. Pegamos muita chuva e devido a essa questão da chuva, nós não estávamos equipados, não tinha noção disso, né? Como que funcionava, tudo. Então saímos na tora, vamos dizer. E paramos em Caldas, cara, já era à noite, a gente saiu depois do trabalho do meu pai, então chegamos em Caldas por volta de umas 8 horas da noite. E quando nós chegamos, cara, eu lembro como se fosse hoje, né, o primeiro contato realmente assim que eu tive, que eu sempre conto isso, até emociono. Nós chegamos em Caldas, tudo na praça lá, né, principal era lotado, muita gente. Acho que uma sexta-feira, salvo engano, e chegamos na praça, tudo, né, muita gente. Aí eu avistei, cara, 2 motocicletas estacionadas, né? Aí eu virei pro meu pai e falei assim: o Carlão, chamava ele de Carlão, as motocas ali, vão parar lá perto e tal. Aí paramos tudo, assim que a gente desembarcou da moto, né? Nós descemos da moto, aí nós fomos abordados. E esse rapaz, né, esse cidadão chamado Tonel, conhecido aí, o pessoal de Goiânia, de Goiás, ele vai estar ouvindo a minha história. E hoje eu até chamo ele de tio, né, também. É um apelido aí que eu ganhei, né. Na época ele fez questão, como eu disse, eu era menor. E ele tinha uma Harley, né. E a hora que eu vi que era uma Harley Davidson do meu lado ali, né, eu pude chegar realmente próximo. E tinha um amigo dele também que estava com ele, numa Virar 535 na época, e ele todo de colete, né, com os bottoms, todo, né, de motoqueiro, vamos dizer assim. Então eu encantei com aquilo, né, cara? Eu fiquei encantado com ele, a forma que ele se portava, a forma que ele contava das viagens, a forma que ele falava, né, como que era o meio, a forma que ele me recebeu, como se ele me conhecesse há tempos, né, a forma que ele recebeu meu pai, né, aquele carinho, aquela irmandade única que o nosso meio proporciona. Então isso tudo foi me encantando, né? E o Tonel, nesse dia, a gente, contamos muitas histórias. Meu pai também era um cara de muitas histórias.
Então trocaram experiência ali e eu como se diz, menor ali no meio, vendo aquelas duas personalidades ali trocando ideia, cara, isso foi muito importante pro meu início, né, para minha aprofundar nesse meio. Então eu lembro que na hora de ir embora, cara, já era de madrugada, né, meu pai tocou lá no dia, fez uma canja lá no palco, o povo tudo impressionado com ele, né, com o vocal dele. E aí assim que eu fui, a gente, né, foi embora, o Tonel virou pra mim e falou assim: você já pilotou alguma Harley na sua vida, meu filho? Aí eu já olhei pra ele assustado, falei, não, nunca, mas você pilota? Eu falei, piloto sim. Aí ele me deu o prazer, me deu a honra, né, de tocar na motoca dele. Cara, nunca esqueço disso, foi a minha primeira vez que eu sentei numa Harley Davidson de verdade, né, e tive o prazer de pilotar uma pequena distância, né, eu fui até meu destino ali. Então só tenho a agradecer essa peça rara aí. O Tonel tem muita história no nosso meio aqui de Goiás. Então ele foi o primeiro biker, né, o primeiro motociclista mesmo de verdade, o primeiro motoqueiro que eu tive contato. E passando esse tempo, eu virei piolho, né, do meio, então onde tinha evento, tinha tudo, eu e meu pai estava sempre buscando aprender, buscando rodar, buscando ver onde estava, como que era, como que funcionava. Então a gente ficou aficionado, né, a gente ficou, então é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa e estamos aí até hoje. Então, uma outra oportunidade, nós estava tendo um show, alguma coisa de rock em Umas, que é uma cidade próxima aqui, pertinho, coisa de 40 quilômetros de distância. Aí vai eu e meu velho de novo, né? Nós sempre andávamos juntos, eu garupado, chegando em Umas. Aí essa história é bem interessante, faz parte da minha base aí também. Chegamos em Umas da mesma forma. Aí, poxa, a gente ficou encantado com a situação de Caldas Novas, né? Como que nós somos recebidos. E chegamos em Umas da mesma forma. Chega um senhor até mim, apresentou como Idelmon, né? Ele falou que ele era conhecido como irmão. Eu sou o irmão, tal, todo mundo me conhece como irmão, tudo. E eu lembro que ele estava largadão de bermuda, chinelo, uma camisa de propaganda, tudo, né? E ele falando que era motociclista, que era motoqueiro, que era de motoclube e tudo. E na época a Shadow 600 era uma motocicleta considerável, né? Então ele pegou e eu lembro direitinho de ele virar e falou assim: não, eu tenho um Intruder 1400 cilindrada. E eu olhei pra ele e falei assim: esse velho é louco, esse cara tá doido, moto de 1400 cilindrada, onde ele vai, né? Aí meio que desacreditei daquela situação. O Carlão também olhou meio pra mim e falou: o cara é doido. Aí ele pegou e recebeu a gente, né? Pô, seja bem-vindo aí na minha cidade, tudo, uma satisfação, papapá. Fez aquela recepção tranquila e de repente esse senhor sumiu. Aí passa um pouco, tava eu e meu pai lá na praça lá, curtindo rock and roll, e a gente escuta, cara, um estrondo, né? Era a motoca dele, a 1400. E ele veio com essa motoca todo full, né? Ele todo equipado, colete dele, né? Na época ele era dos Anjos da Liberdade, um clube antigo aqui de Goiânia. E aí ele veio todo paramentado ali, e a motocicleta dele, né? O upper hanger e tudo. Cara, a hora que eu vi o velho, aí eu falei: caralho, bicho, né? Que é isso? Que tá acontecendo? E esse cara hoje, né? Hoje ele era conhecido como irmão. Hoje ele é membro do Metralhas, né? Ele é um nômade hoje no clube. Então passou muitos anos, muitas histórias. Então aprendi muito com ele. Então, assim, resumindo, eu comecei então no Moto Show, conheci o Tonel, conheci o irmão, né? O Idelmon. E isso aí, cara, foi minha base para mim ter certeza, né? Foram duas referências aí até hoje para a missão, que me deu o pontapé inicial, me deu o lado mesmo do motociclismo, do motoclubismo, e estamos aí até hoje, beleza? Diego, já começando a tua história, já com DNA de motociclista, de motoqueiro, junto ao teu pai, começaram os encontros, conheceram já grandes figuras, grandes nomes, né? Inclusive um que é teu irmão hoje. E qual foi o teu início em motogrupo, motoclube? Como é que foi que tu começou, no caso, com o colete? Bom, então, meu irmão,
Cara, já esse meio aí do motoclube, né? Do motoclubismo, de colete, de cores. Quem me colocou nesse meio, que me deu o caminho, me deu o norte, foi o que eu citei anteriormente aí, né? Que é o Idelmon, o irmão. O irmão é aquele velho louco que chegou na 14 lá, fazendo o barulho total lá na cidade. Foi através dele que eu comecei nesse meio, que eu comecei a aprender, a entender o que era motoclube, né? Como que funcionava. Então, o irmão, ele era dos Anjos da Liberdade, ele era um dos fundadores dos Anjos da Liberdade, um clube antigo, né? De Goiás, foi fundado até na cidade de Goiás. Então, ele era, quando eu conheci ele era o vice-presidente do clube, né? Além dos fundadores também. Então eu comecei a entender, né? Como que funcionava, como que era. E ele veio me trazendo aos poucos, me mostrando aos poucos, né? Como que funcionava o motoclube, os motoclubes em geral. A diferença de motogrupo, de motoclube, tinha os motoclubes diferentes dos próprios motoclubes, se é que você me entende. Né? Cada um com a sua essência, com a sua doutrina, com a sua pegada. Então, ao passar do tempo, eu fui andando com ele, fui frequentando os Anjos da Liberdade, fui conhecendo, né, indo nos eventos juntamente com eles, até que eu me ingressei, né? Eu entrei, recebi o convite, né, oficial, aí nós sentamos, foi apresentado, tudo, comecei a rodar com os Anjos da Liberdade. Na época era o presidente Ladislau, né, o Macaco, né, o Damião, o povo tudo antigo aí, das antigas, do início dos Anjos da Liberdade. Então eu comecei como membro, né, como integrante, fiquei lá por volta, creio que de 4 a 5 anos nos Anjos da Liberdade. Aí logo eu já, né, também fui diretor, cheguei a vice-presidente, né, o vô na época entregou, eu chamo ele de vô hoje, né, o irmão na época entregou o cargo dele, era votação, tinha as votações a cada 2 anos, né, cada clube tem seu estatuto, não precisamos entrar em detalhes. Então eu cheguei a vice-presidente aí dos Anjos da Liberdade e segui, né, com eles aí 4, 5 anos, frequentava eventos, viagens, né, aniversários, visitas em outros sedes, em outros clubes, né, tive um conhecimento, né, agradeço muito essa oportunidade que os Anjos da Liberdade me deu, né, porque eu aprendi muito através dos Anjos da Liberdade. Eu conheci o meio, eu conheci os outros clubes, né, eu fui bem recebido porque era um clube, né, amigo de todo mundo, eu tinha porta aberta aí praticamente em todos os lugares, né, pela postura e a essência dos Anjos da Liberdade na época. Então a porta que se abriu aí para mim no meio motoclube, né, no meio de colete, foi essa aí, né? Então comecei, minha história do motoclube foi através dos Anjos da Liberdade. Então só tenho a agradecer, né, ao irmão, que hoje a gente chama ele de vô, né, ao irmão, nosso nômade, que desde sempre, desde o início de tudo, ele vem, né, me conduzindo, me instruindo, me dando o caminho, e hoje nós estamos aí com a mesma cor, seguindo a caminhada. Então é isso, eu comecei através dos Anjos da Liberdade nesse meio. Meu irmão, me diz uma coisa, Diego. Tua escola foi os Anjos. E como começou os Metralhas na tua vida? O que te levou a fundar um clube tradicional e um dos clubes mais full do Brasil? E por que Metralhas? Índio, a fundação dos Metralhas seguiu da seguinte ocasião. Como eu disse, né, eu comecei aí nos Anjos da Liberdade, e nesses 4, 5 anos que eu fiquei nos Anjos, eu passei a frequentar o meio, conhecer outros clubes, outras cores, e eu comecei a entender, cara, interessar muito por esse meio. Então eu fiz questão de aprofundar ao máximo, né, colher o máximo de conhecimento, de histórias, de ouvir, né, as oportunidades que eu tive de frequentar os clubes, de sentar com os antigos, né. Então eu sempre fui muito curioso com o nosso meio, né. Aí a partir disso eu vi que eu não é que eu estava no lugar errado, né, pelo contrário,
aquele local, os anjos, né, seguiam essência, seguiam uma conduta, uma doutrina do qual eu vi que não era para mim, né? Apesar que eu fiquei ali 4, 5 anos, era um clube família, um clube light, um clube tranquilo, e eu estava buscando uma pegada mais, né, tradicional, mais old, né, uma pegada mais na linha. Então cada clube tem sua essência, sua característica. Então eu vi que ali não era o que eu estava buscando depois de entender, aprender, né? Então os Anjos da Liberdade tinham uma linha e eu estava buscando outra, né? Então eu resolvi, né, desligar do clube, sair de portas abertas, tenho amizade com os antigos aí até hoje. Então total respeito de ambas as partes, né? E agradecimento aí. E com isso eu fiquei por volta aí de 1 ano e meio sem cores, né? Estudando, aprendendo, aprofundando, pesquisando. Então eu fiz questão de tentar ao máximo, né, aprender isso aí, pegar a tradição mesmo desde lá de trás, como começou, onde começou, os clubes de respeito, né, desde lá da Segunda Guerra, né, os clubes tradicionais lá de fora, né, que são os espelhos aí da história do Brasil hoje também, apesar que muitos clubes antigos, né, no Brasil também, baseado na mesma data, no mesmo período. Então, cara, eu fui aprofundando, né, com bastante vontade de aprender. Assim eu sou até hoje, sou muito detalhista, né? Eu gosto das coisas muito perfeitas, muito certas, muito corretas. Então eu falei, vou tentar, né? Vamos procurar aí o que eu estou em busca em algum clube, né? Às vezes outro clube, outras cores. E eu percebi, cara, que, né, tinha clubes que, tinha tudo aquilo ali que eu precisava, mas aquele outro ali já não tinha aquilo, já dava aquela falha, né? Porque nada é perfeito, nada é 100%. Então eu tive vários convites de clubes grandes, clubes pequenos, tradicionais, né, ou não. Então já nesse período de 1 ano aí, eu fiquei, né, sem carregar cores. E como eu fiquei há 4, 5 anos nos Anjos, então eu tive muita amizade, frequentei muitos locais, muitos eventos, então outros clubes, outros membros me conheciam, né? Então fizeram convites, né? Fizeram propostas até, e eu fui analisando aqui, analisando ali, então eu cheguei a uma conclusão, cara, que ainda não era o que eu estava procurando, porque muitos clubes hoje, né, e naquela época, se diziam ser tradicionais, se diziam ser, a pegada full mesmo, na linha como nasceu, né, como era para ser os motoclubes. Infelizmente o cenário biker hoje não é esse, né, não posso generalizar, mas muitos aí se perderam. Então eu vi que não estava ainda do jeito que eu pensava, do jeito que eu queria, do jeito que eu buscava. Então daí, cara, eu pensei, por que não, né? Então eu já tinha um pouco de conhecimento. Então eu fui de porta em porta naqueles clubes que eu respeito até hoje, que foi um dos espelhos para mim e é até hoje. Então eu fui, né, pedir bênção, vamos dizer assim, né, para não chegar de qualquer forma, de qualquer jeito. Então eu analisei, fiz a proposta, né, apresentei a minha proposta, apresentei meu trabalho, né, para eles, falei assim, cara, estou com essa ideia, estou com esse foco, essa vontade. Então eu quis ouvir da parte deles, né, para ver se eu não ia começar morto, né, ser um comédia ou ser apenas mais um. Então eu fiz questão de, antes de fundar os Metralhas, todo esse cuidado, né, pedir licença, saber chegar, como que eu iria começar a escola Metralha, né, eu iria começar essa essência de forma correta. E desde moleque, cara, desde pequeno, meu pai, né, isso aí já vem uma coisa do meu pai, do Carlão. Meu pai toda a vida gostou de armas, né, de materiais bélicos, vamos dizer assim. Então, arma, lâmina, meu pai toda a vida gostou disso. E eu tenho contato com isso desde moleque, né, e a gente também gosta muito do lado militar, do lado de regras, disciplina, né, então lá em casa é muito doutrinado em relação a isso. Então meu pai toda a vida, né, conviveu com muito militar, muita polícia e tudo, né? Meu pai trabalhou uma época com esse pessoal também, então isso sempre fez parte da minha vida, da minha família, né? E eu já não cheguei a falar, então eu vou entrar aqui nesse assunto, já que você perguntou aí do nome Metralha, né?
eu já competi, né? Eu já mexi com tiro ao alvo profissionalmente, então assim, fiz vários cursos, competi, né? Então já tive alguns títulos também, né, como atirador. Então eu sempre gostei muito desse lado, né, de militar, de arma, de tudo. Então o nome Metralhas, né, muitos aí acham que é questão da Disney, né, dos irmãos Metralhas, tudo, mas não tem nada a ver, tá? É apenas uma coincidência aí. Metralhas nada mais é do que uma munição antipessoal, né, usada em canhões. Isso era usado em guerra, né, na guerra para canhões de 12 libras. Né, que tem os tamanhos dos canhões. Então essa metralhas nada mais é do que uma munição, é um invólucro de metal, onde tem várias esferas, munições, estilhaços de aço que faziam um disparo, né, para atingir o objetivo, né. Então esse nome para mim representa nada mais do que nós mesmos, né, onde é um grupo, né, ou seja, é um invólucro de metal, que é as motocicletas, onde a gente segue uma direção como estilhaços de aço, né? Então eu comecei a levar por esse lado, gostei muito desse nome, né? Um nome forte, um nome impactante, um nome antigo, né? Uma coisa que muitos não sabem, né? Então você pode pesquisar aí. Então nada mais é que esse nome Metralhas, cara, veio disso. Então por eu gostar muito de armas, desse meio bélico, de militarismo, de postura, de tudo, aí onde a gente escolheu esse nome, né, onde eu tive a ideia de escolher esse nome, tá? E inclusive essa pesquisa na época não foi só minha, né? Eu tive ajuda, tudo também para me dar esse caminho. Então só tenho a agradecer aí quem participou de toda essa essência, né, do início Metralhas. Então foi isso, cara. Eu quis criar uma coisa do qual eu achava e acho que é correta até hoje, né? Uma linha que muitos se perderam, alguns dizem seguir, mas na hora do vamos você vê que não é nada daquilo, né? Muita teoria e nada de prática. Então eu falei, cara, vou fazer meu caminho, vou triar dessa forma aqui, né? Vou escrever dessa forma. E eu comecei isso aqui, cara, como se diz, eu a motocicleta, você entendeu? E a estrada, e meti as caras e estamos aí até hoje, né? Nós já estamos aí desde 2005, mas aí mais pra frente eu vou contar, já é outra história, né? Mas é isso aí, índio, eu acho que tentei resumir ao máximo aí. Então Metralhas veio dessa forma. Fundamento, né, de grandes clubes, como se formam grandes clubes, né? Geralmente quem funda vem com uma bagagem muito forte, né, aprendendo, como é o teu exemplo, e ele vai evoluindo, né, vai evoluindo aquele sentimento dentro da gente e vai vendo o que a gente quer. E tu queria alguma coisa mais fundo. Devido à tua profissão e tu gostar, tu escolheu esse nome Metralha, que são munição de canhão, né, são várias balins, né, agrupados, né, que é o que tu desenvolveu, né, e buscando uma coisa mais full, né. Eu fico muito... E humildemente, como tu mencionaste, fosse procurar, fosse explicar o que tu queria, pedir permissão, né, para ser aceito no meio, né, como tem que ser. E hoje tu é um dos grandes clubes do Brasil, né, com a tua pegada, né, com o teu ensinamento, né, dentro do teu clube. Eu sou testemunha porque eu tive aí, eu vi como é os teus PP, como é teus meios clube, comportamento, a maneira que se forma. E na realidade deu para mim perceber que se existe uma elite, né, se existe um top, se existe um BOP, o teu motoclube é isso aí. Vocês aí, deu para perceber que vocês treinam, preparam o espírito, né, e aí vai fortalecendo o corpo. E vai se formando e vai, o Metralha, ele vai entrando no cerne, né, no coração, né, se tornando forte na maneira de se portar, no colete, na maneira da postura do colete, na maneira de andar de moto, na maneira de posicionar a moto. É como tu falou, realmente, né, agir
como um biker, né? Se tornando irmão verdadeiro. Não precisa quantidade, isso aí jamais com quantidade vai se ter essa convivência, essa certeza, né? Essa formação. Tiago, metralhas tu já explicou por quê. E por que vocês adotaram, tá? O colete jeans, tá? E explica um pouco o significado do brasão de vocês. Ele teve uma evolução, né? Ao longo do tempo. E por que o MC é dentro? Bom, meu irmão, então, você me perguntou em relação ao nosso brasão, à nossa escuderia. Cara, como que foi o começo de tudo aí? Nós temos algumas evoluções do nosso brasão que foi intencional. Isso foi escrito por mim, né? Antes de tudo, antes de começar. E nós tivemos muita procura de o que seria, né? A única certeza que eu tinha, né? Desde o início, é que seria uma caveira. A caveira nos representa, né? Em termos gerais. Por baixo da nossa pele existe uma, né? E o meio do qual eu admiro muito, né? Você frisou várias vezes, que é o meio de militar, de disciplina, de arma de fogo. Então a caveira faz parte disso. Então nada mais justo do que a gente ter feito essa escolha. Eu não ia escolher nada além disso, não faz sentido nenhum, nem com a minha pessoa, nem com a minha personalidade, nem com a minha essência e nem com os metralhas. Então já que o nome forte, né, o significado do nome em relação ao que eu disse anteriormente, eu fiz questão, né, de ser uma caveira. Agora, porém, devido ao cenário biker da época, né, que nós fundamos, que eu fundei o clube, a gente procurou muitas opções, né? Não tinha tanto igual tem hoje, mas a gente procurou muitas opções. E, cara, eu tinha um vínculo muito forte, né? Tinha e tem até hoje, admiro demais a história, né? Que é a história, tudo que envolve essa caveira, que é a caveira do Justiceiro, né? Do Justiceiro mesmo, da história em quadrinho, do filme. E a forma que aquela caveira significa no história em quadrinho, nos filmes, tudo. Então, cara, a palavra justiça, né? A palavra, o que aquela caveira representa para mim e para o meio geral, não só o mundo biker, mas para a sociedade em geral, né? O que aquela caveira demonstrou, eu tive a sensação aqui que eu falei, poxa, é isso aí. Então eu usei a caveira do Justiceiro com o intuito de mostrar para o meio o porquê que eu estou aqui, o porquê que nós viemos e como nós iríamos vir, né? Então a caveira do Justiceiro somou com o nome Metralhas. A gente colocou ela, né? E eu fiz isso escrito, né? Todo esquematizado, vamos dizer assim, tudo pensado antes. Coloquei ela com o intuito que se um dia Metralhas realmente nascesse, realmente conquistasse o nome, realmente fosse aquilo que nós tentamos, que eu quis desde o início, nós trocaríamos essa caveira com a identidade nossa e fortalecesse mais ainda nosso brasão e nosso nome. Então a caveira do Justiceiro ficou uma coisa tão massa, uma coisa tão foda, índio, que no meio biker, né, agora falando do nosso meio aqui, do meio dos motoclubes, vinculou tão foda a caveira do Justiceiro, que antigamente, né, tinha muita camiseta do Justiceiro, anel do Justiceiro. Então quem via pessoas usando a camiseta do Justiceiro do filme, olhava e falava assim, pô, olha o Metralha ali, ó, será que aquele cara é Metralha? Então assim, é uma situação que foi ficando tão mágico, né, tão pesado para nós, que a gente conseguiu o nosso nome, o nosso brasão, eu não vou dizer superar, né, porque não chega a isso, mas dentro do motoclubismo, cara, dentro dos motoclubes, principalmente de Goiás, nós conseguimos unir a caveira Justiceiro ao nome Metralhas. Então quem via a caveira Justiceiro nessa época, falava assim, pô, é Metralha, né? Então tivemos situações, cara, de estar num ambiente, estar num local e chegar alguém, cara, um cara do rock, um cara nada a ver, chegar alguém com a camiseta, usando a camiseta porque admirava o filme, o personagem. E chegava no ambiente, cara, e nós estávamos aí, o pessoal chegava no cara, falava assim, ô,
não rola você usar essa camisa aqui não, cara, vai pegar mal e tal. Então assim, tanto que a gente conseguiu vincular isso. Então quando eu tive a certeza que isso foi aceito, que nós conseguimos, aí chegou a hora da gente mudar, né, o nosso centro, né, o nosso escudo principal. Nós chegamos a mudar ele, né, que nada mais do que foi também uma caveira, né, e essa caveira foi desenhada, né, com um irmãozão nosso aí, que é o Batata, né, o tatuador. Ele que desenvolveu, eu passei a ideia para ele e ele desenhou isso, né, nós fomos aprovando isso, eu mais os membros da época. Então aí nós resolvemos, conseguimos atingir aquele objetivo de justiça, né, ou seja, um cara que veio, né, eu comecei sozinho, né, com a intenção de conquistar, e eu consegui conquistar esse espaço. E conquistando esse espaço, Índio, peguei e falei, pô, tá na hora, vamos mudar a caveira. Mas desde a primeira, você me fez uma pergunta interessante, o nosso MC, a sigla MC, é na cabeça, né? Ela não fica na lateral ou junto, né, na posição que o meio carrega, né? O nosso MC, creio, até onde eu entendo, é o único, né, diferente nesse sentido, né? Nós mudamos um pouco esse cenário aí, porque o MC, ele fica desde o início, desde o primeiro brasão nosso, no centro da cabeça, né? Então é justamente isso, porque o foco de quem é um metralha é 24 horas com metralhas na mente, é 24 horas com metralhas no sangue. Então nada mais justo do que o MC no centro da cabeça, no centro das atenções, né, olhando para frente, onde qualquer um que te olhar vai ver o motoclube é você. Então a ideia de ser no centro da cabeça é essa. A gente quis mostrar o quão é importante essa sigla, o quão é importante o MC para os metralhas. Então nós fizemos questão de colocar o MC no centro da cabeça, né, onde tudo acontece, as ideias, as atitudes, né, a disciplina, a forma de agir. Então o MC no centro da cabeça foi com essa intenção. Aí, Índio, então nós fizemos a transição do brasão do Justiceiro, né, da caveira do Justiceiro, para hoje, que é a caveira que nós carregamos. E a caveira que nós carregamos é uma caveira de 3 faces, né? Se você reparar nosso brasão, até aqui atrás de mim, é uma caveira de 3 faces. Por quê? Aonde tiver um metralha, sempre vai ter outro, cuidando de todos os lados. Então nós fazemos questão de fechar o cerco, né? Então você jamais vai ver um metralha sozinho, você nunca verá. Então onde tem um metralha aqui, vai ter sempre as laterais e as costas, vai estar sempre guardada, vai estar sempre protegida, porque essa irmandade aqui a gente não se brinca com isso. Então nós fizemos questão de fechar os 4 lados dessa caveira, que é a fronte, as laterais e a que está nas minhas costas, né? Então essa é a intenção de você ver de frente, né? Você vê as três caveiras, as 3 faces, né? Então nós fechamos a nossa irmandade, né? De qualquer forma que você olhar, sempre vai ter um metralha ali, né? De prontidão. Então essa é basicamente a história da caveira, né? E as letras, né? Um detalhe pequeno aqui, até hoje, né? Os clubes que nascem, os clubes antigos, né? As escritas, os nomes carregam a fonte, né? O pessoal procura uma fonte legal, uma fonte massa, né? Quem criou os clubes aí sabe o que eu estou falando, você também, antigão no meio aí. Então eles têm uma fonte, vamos usar tal fonte, essa letra ficou legal. Então pra gente, nós preocupou com tanto detalhe, como eu te falei no início, eu sou muito detalhista, nós preocupamos o quê? Metralhas não existe uma fonte. Você pode pesquisar onde você quiser que você não vai achar. Por quê? Nós desenhamos letra por letra, nós criamos letra por letra desenhada com todos os detalhes, os encaixes, né, para que ninguém copiasse, não jogasse assim, essa fonte aqui é a mesma que o Metralhas usa. Então isso não tem, nós somos únicos, né? Então nós fizemos questão de ter isso, essa preocupação. E tivemos que criar praticamente todas as letras, né, do nosso alfabeto, porque
às vezes a gente precisa escrever algo do clube, nós temos essa dificuldade, esse carinho, esse amor até hoje para encaixar essas letras feitas por nós e fazer, né, demonstrar o que a gente, aquela informação. Então essas letras foi feita uma a uma, tá, do nosso nome, tanto o nome Metralhas, quanto o nome Brasil, quanto a sigla MC. E você também me fez outra pergunta, Índio, uma pergunta interessante para o meio, né? Metralhas é um clube tradicional, eu considero e encho a boca para falar disso. E quando eu chamo de tradicional, Índio, nós não brincamos com a essência. Muitos clubes estão pisando, estão sujando a história. Isso não pode, isso é antiético para mim, para o Metralhas e para o meio, cara. Né? Pessoas igual você e Antigão, conhecem o cenário fudido aí, né? Em clubes antigos também. Então estão hoje sujando, cara, a história. Tem que respeitar. Quem não respeita o passado, Índio, não merece fazer parte do futuro, cara. Não merece. Então Metralhas preocupa com os mínimos detalhes. Então a transição do couro pro jeans, né? Eu vou falar aqui que rege o código Barca, apesar que o código Barca nunca foi escrito, né? Não está escrito em lugar nenhum. Às vezes hoje é até motivo de chacota em alguns, né? Por causa disso, né? Não levam a sério. Mas os antigos aí, a tradição diz que, né, o colete jeans, o peso dele é diferente do couro, bem diferente, bem acima do couro. Então Metralhas também esperou a hora de fazer essa transição. Nós esperamos completar os 10 anos de clube, que é o que, se muito procurar aí na literatura, na história, escutar os antigos, os nômades, vão ver que teve isso. Existia essa situação, que o jeans, além da história do jeans mesmo, né, questão financeira dos antigos, né, quem usava couro era mais elite, e os bikers de verdade mesmo, que vivia da motoca na estrada, que bancava a situação, não tinha condição de bancar o couro, né? Então eles bancavam o jeans, só que o jeans pesou daí em diante, justamente pela postura, a essência, a história desses caras que lutou e deixou um legado. Então nós no início tínhamos vontade, mas não tínhamos maturidade para carregar o jeans. Então nós esperamos a hora certa. Então fomos caminhando devagarzinho, né? Conseguimos a situação do brasão, mudamos o brasão, carregamos nossa própria essência agora. E a hora que deu os 10 anos de clube, eu digo 10 anos de clube, não é 10 anos de Metralhas, é 10 anos de clube, é 10 anos de história, é 10 anos de conquistando espaço, é 10 anos de respeitando o meio, né? Não deixando nada atingir a história do passado, né? De quem começou tudo isso aqui, da onde veio os motoclubes. Então nada mais justo, né, da gente ter esperado o momento certo, esperado esses 10 anos de estrada, de caminhada, para a gente aceitar e assumir, né, o colete jeans. E agora, com muita honra, com muito orgulho, o Metralhas hoje carrega o jeans. E eu respeito muito essa história, eu respeito muito da onde veio o jeans, né? Então a gente, nada mais justo do que Metralhas, né, carregar a pele jeans. Voltando ao brasão, Índio, respondi, né, comentei a questão da nossa pele jeans, não poderia deixar de falar essa passagem que é muito importante para nós, né, e agradecer o nosso brasão desde o primeiro, e todos os nossos brevets, todas as nossas imagens, né, elas são registradas, né, protegidas legalmente, né, nós temos NPI de tudo, e graças, né, cara, a nossa menina Shirley, então eu faço questão de agradecer ela, porque ela teve a iniciativa, é uma amiga pessoal do clube, né, uma admiradora nossa, sempre respeitou o meio, respeita o meio, gosta do meio, então nós tivemos o prazer de conhecer ela, e ela fez todo o empenho, toda a preocupação, né, de nos presentear, vamos dizer assim, com o registro da nossa marca, dos nossos brevets, das nossas cores, da nossa imagem. Então isso é muito importante, né? Então, além da gente ter a particularidade de letra por letra, a particularidade da nossa caveira de 3 faces, né? A particularidade do MC, nós temos também a particularidade de ser tudo registrado, tudo protegido, né? Tudo muito bem cuidado. Beleza, meu irmão? E o teu orgulho de ter conquistado honra. Pois é, cara. O que é velha escola? Velha escola são valores, né?
são valores, são preceitos que a gente tem, né? É diferente da nova escola. Daqui uns dias eu vou até falar sobre isso aí, né? Então, quando a gente tem um fundamento, quando a gente conhece o meio, quando a gente realmente respeita, né, o meio, a gente segue todos os protocolos dentro da nossa tradição. E realmente hoje muita gente faz chacota do Código Biker, né? Mas o Código Biker ele não está escrito não, ele está sentido, né? A gente vai aprendendo na caminhada. E quando a gente chama alguém de irmão, é porque aquele cara é irmão mesmo, né? Porque passou alguns trabalhos contigo. Ou então, quando a gente chama de irmão, é porque aquele tem a mesma filosofia que tu, mesmo entendimento. Ele pode não usar tuas cores, mas ele sabe e ele entende e ele age da mesma forma que o teu irmão de clube. E às vezes até mais, né? E eu fico honrado, porque eu sei que vocês levam, como eu disse, vocês são um dos clubes mais a full. Vocês realmente preparam, né, quem entra no clube de vocês. Vocês ensinam, vocês realmente ensinam história, tradição, comportamento, né? Como eu disse lá atrás, se existisse uma tropa de elite dentro do motoclubismo, vocês seriam uma delas, né? Porque desde a maneira que vocês param a moto, que vocês andam, vocês levam tudo muito a sério a nossa filosofia. E é o certo. E eu entendo quando tu diz que não te adaptou, tu queria algo mais. E dentro do clube de vocês, eu tive aí, né? Eu presenciei, vocês têm um lugar, né? Lugar especial, né? Para lembrar aqueles que desistiram, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como vocês aceitam os membros, como vocês preparam os membros para que ele vista no coração as cores, um pouco sobre isso. Índio, você me fez uma pergunta aí, vamos dizer assim, íntima, né? Mas o nosso meio cobra isso, né? Cara, é o seguinte, metralhas, ao contrário de muitos que estão, desculpa eu usar o termo, cagando no passado, né? Cagando na tradição, a forma de ingressar nos metralhas, de ser um membro dos metralhas, de ser um de nós. Cara, hoje você vê membro de motoclube eu acho que eu tenho até vergonha de usar esse termo para certos clubes aí, não preciso citar nomes, mas, cara, tem clubes hoje que o cara faz inscrição pela internet, bro. Isso é uma vergonha, cara. Isso é ridículo pro meio. Então isso machuca a gente, saca? Isso cansa o sistema. É ruim, porque a gente vem lutando aí todos esses anos, nós não estamos sozinhos nessa não, cara. Tem muito clube foda, muito clube tradicional. Aí vem esses caras aí que pra eles MC é moto cachaça. É andar de moto no final de semana com um grupinho de amigos que conheceu no boteco ontem. Aí bola um pet, entendeu? Aí põe lá o link pra escrever na internet, pra ser um membro. Porra, caga na história, cara. Entendeu? Isso é muito ruim, isso dói. Porque a gente não brinca disso aqui não. Isso aqui é sério, isso aqui é trem pra homem. Então é complicado esse cenário de hoje. Tem clubes hoje que vende pet, cara. Vende o brasão, vende o escudo. Ah, se você PP paga tanto. Meio escudo paga tanto. Ah, se você já quiser entrar colete fechado, paga tanto. Cara, que vergonha. Eu teria vergonha de fazer parte de um grupo desse. Eu nem vou chamar de clube, cara. E, como se diz, hoje está tornando, parece uma empresa, cara. Tem até RH, ué. Você pede conta para sair do clube. Então, assim, ridículo, cara. Ridículo. Então, metralhas, cara, como, né, já foi dito, o senhor concluiu pra gente, é muito simples, cara. Primeiro, metralhas não convida ninguém. Não convida ninguém. Se quiser, o cara banca. Ele bate aqui na porta.
com a cara limpa, atitude de homem. Se o cara quer isso, ele vem buscar. Eu já sou, nós já somos. Agora, se o cara quer, cabe a ele vir aqui e mostrar pra gente que ele quer e pagar as etapas, cara. Bancar o que deve ser feito, o que todo mundo que está aqui full pet hoje bancou, cara. E sim, aqui a gente preocupa com a vestimenta, aqui a gente preocupa com a postura, a forma de estacionar as motocicletas, que a motocicleta é a nossa base, cara, é tudo para nós. Então a gente tem que respeitar ela, e não simplesmente socar ela no meio de qualquer coisa ali, e amanhã, a hora que a minha cachaça passar, eu vou pegar ele e vou embora. Motoclube não é assim não, isso é a minha visão, a visão dos metralhas. Não estou criticando quem tem opinião contrária, isso aí para mim, eu não estou generalizando, estou falando dos metralhas. Metralha é assim, o resto, cada um segue sua ideologia, né? Metralhas é assim. Então aqui, o cara vem tranquilo, vem até nós, bate na porta, nós vamos analisar, conhecer, ver de onde vem, quem é o cara. E daí a sequência já é um regime interno, já é uma coisa íntima. E outra forma é o apadrinhamento, né, que a gente fala. Esse apadrinhamento funciona básico. Qualquer full pet, qualquer colete fechado nosso pode trazer alguém e apresentar para o clube. Só que esse padrinho, quando ele apresenta esse alguém já não é um de nós. Esse alguém vai lá para trás da fila. E não interessa se o padrinho dele é o cara aqui dentro, se é um nômade nosso, se é um sargento de arma nosso, não interessa o que ele seja. Não interessa. Apenas o padrinho vai abrir a primeira porta. Agora as outras demais, as outras portas, cabe o cidadão bancar e conseguir. E não é nada demais não, cara. É os princípios, os valores básicos que a sociedade mundial hoje está esquecendo. Né? Hoje está um bando de Nutella aí. Então é o básico, é a hombridade, é a atitude, é a honestidade, a lealdade. São princípios básicos que minha mãe me ensinou desde o berço, que hoje marmanjo aí esquece. Então, metralhas é dessa forma. Para ingressar aqui é assim. E você colocou questão do nosso, né, um canto que a gente tem ali, né, para nós é um desprezo, cara, porque no bom sentido, né, porque o cara tentou, não conseguiu, paciência, mas a gente dá muito moral para isso não, porque aqui, cara, só permanece os fortes, os fracos que infelizmente não dá conta, né, cara, por causa desses princípios, desses valores básicos. O ato de ser homem incomoda alguns, né, o ato da palavra, o cara dá a palavra dele, só fala uma vez. Metralha só fala uma vez. Metralha tratar qualquer coisa com você, índio, pode ficar tranquilo, não faz curva, não anda para trás. Então, isso às vezes o cara não dá conta de bancar. Coisa simples, natural do ser humano, o cara não dá conta. Então, aquele espaço que a gente tem, não é para lembrar dos que não deram conta. É para mostrar para os que estão aqui, valorizar para amanhã não estarem lá. Então, o intuito daquele espaço não é relembrar os que aqui passaram e não deram conta, que a gente não faz questão, por isso que eles não estão aqui. Mas, para fortalecer mais ainda o amor, a paixão, entendeu? O sangue pelo sangue, que para o clube e pelo clube aqui dentro. Aí o cara olhar aquele cenário ali fora e falar, porra, eu não quero a minha cabeça ali. E metralha é assim, cara. É o básico. É a escola antiga. Simples assim. Beleza? Não gosta de ter o mesmo nome. Não gosta de ter o seu brasão copiado. Não gosta de ter suas cores copiadas. Embora hoje as cores é mais complicado. Mas o nome, é como vocês dizem, vocês procuraram ter uma identidade própria, né? Tem uma exclusividade, até mesmo nas letras. Vocês já tiveram um problema, né? Que vocês acabaram ganhando na justiça. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, até para deixar como exemplo para aqueles que têm o mesmo, que formam um clube com o mesmo nome, que desrespeitam a cena, os mais antigos, querendo se adonar da história do nome que não é deles. Por favor. Essa questão aí, Índio,
você citou aí sobre nosso processo, né, judicial aí em relação ao nome. Cara, antes de eu tocar nesse assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O Metralhas, o meio biker, né, o tradicional, a escola antiga, como eu disse anteriormente, isso aqui é clube de homem. Então o homem resolve da forma correta, de homem para homem, certo? Então, esse tipo de assunto, cara, porque pode acontecer, querendo ou não, tem vários nomes comuns, podem chocar, pode coincidir. Só que a forma correta de se resolver em mesa, olho no olho, montar nas motoques lá e resolver, e de encerrar isso, né, que é a baixa da bandeira, que é assim que funciona, onde entra a tradição do mais antigo, ou maior, ou como quiserem ver, Metralhas tem uma regra a seguir, a gente segue essa independente de quem seja do lado de lá, tá? Só que é o seguinte, nós abrimos uma pequena exceção se tratando desse pessoal de lá, porque com o passar do tempo nós temos maturidade, com o passar do tempo a gente vai aprendendo a lidar com situações, então essa situação em si nos levou a agir dessa forma, porque, que fique bem claro, o pessoal de lá, cara, nós não estávamos lidando com um clube, com um motoclube, então não faria sentido eu me deslocar, fazer todo o trâmite que deve ser com um pessoal que andava de moto no final de semana, que não tinha uma essência, não tem uma escola, não tem um estatuto, não tem um conhecimento que está, como se diz, não valia a pena, cara, não pelas pessoas que lá frequentam, não estou falando delas, estou falando do clube do qual elas pertenciam, né, que também carregava o nome Metralhas. Então, antes de eu fundar isso aqui, nós pesquisamos, nós corremos atrás, nós preocupamos com a marca, com a cor, né, com o brasão, com a nossa imagem. E esse pessoal aí, cara, tanto eles quanto outros, a maioria aí acha massa, manda bordar, coloca nas costas e foda-se. Então, o pessoal do qual a gente preferiu, né, o meio tranquilo, o meio legal, foi simplesmente pela linha que eles seguem. É uma linha light, uma linha sem conduta, sem tradição, sem essência, sem escola, sem nada. Tinha conhecimento nenhum. Era um grupo de amigos, de pessoas onde mulheres, crianças, papagaio, cachorro, tudo usava colete e usa, né? Os coletes. Então, assim, porém, então isso já foi resolvido, né? Já foi baixada a bandeira deles, já tem um tempo, já baixaram a bandeira, já encerrou o clube, não existe mais, né? Então, graças, né, justamente, que sirva de exemplo aí para outros clubes, né? Graças ao nosso registro, graças à nossa parte legal, a nossa proteção legal. Então a gente atuou desse lado aí com eles, cara, por essa finalidade. Não fazia sentido, né, nós perder o tempo aqui de ir até lá discutir uma situação que eles não saberiam nem lidar. Ou seja, é o mesmo que usar bala de canhão para matar uma formiga. Eu não vou gastar munição à toa para isso, beleza? Valeu. Meio verdadeiro reconhece verdadeiro, né, Diego? Nosso meio existe respeito, existe códigos, né? Existe valores, como eu falei. Meu querido Diego, eu queria que tu me falasse um pouco o que tu pensa, o que tu vê da nossa cena biker atual. Então, Índio, falando do cenário biker, cara, eu nem sei se eu posso usar esse termo, né? Porque tá uma piada, cara, tá uma comédia. Muita gente brincando de motoclube, né? Assiste um seriado na televisão e acha que pode sair aí com bordado nas costas e chamando de motoclube. Então, cara, tá ridículo. E eu me sinto envergonhado, cara, entendeu? Com o meio. Porém, cara, isso não atinge Metralha, que Metralha não frequenta esse tipo de ambiente, entendeu? Então, a gente faz parte, sim, né, desse mundo, mas é um mundo seleto, um mundo que nós escolhemos, né? E não esses que tá por aí crescendo todos os dias. Hoje tem motoclube aí, cara, que eu conheço só pela internet. É os motoclubes de plantão do WhatsApp, do plantão do Facebook. E o pior de tudo, que os caras pagam de fodão.
entendeu? Aí vai lá e faz vídeo que nós é isso, que nós é atitude, que aqui nós faz assim, faz aquilo, tudo ó, tudo teoria. Eu já tô mais de 20 anos nesse meio, nunca vi esse cara na estrada, nunca topei com ele no trecho. Eu duvido que esse cara sentou a bunda na motoca e rodou 1000 km para ver o irmão dele, para levar um convite em mãos, falar aqui meu irmão, ó, te faço questão, metralha as rodas para entregar um convite para você, índio, toda hora. Agora os caras não. Os caras o dia inteirinho discutindo no motoclube no WhatsApp. Entendeu? Discutindo, mandando videozinho, brigando no Facebook. Então, pelo amor de Deus, cara, que vergonha. Entendeu? E tem muitos clubes aí, cara, que se dizem ser tradicionais, que se dizem ser da escola antiga, que tá cagando mais ainda na história, cara. E infelizmente, né, o cenário nacional nosso aí, cara, isso é ruim. Isso é ruim porque pessoas leigas, pessoas que não é do meio, generaliza, cara, e nos compara com os lixos desse. Entendeu? E como é que a gente explica? Eu não vou ficar justificando. Então é uma situação complicada, cara. Porque acontece uma merda aí, entendeu? Uma pouca vergonha. Aí qualquer um de nós que passa na rua, o leigo, a senhora da padaria ali vai virar e falar assim, ah, esses caras aí, aqueles caras lá que fez isso, fez aquilo outro, e não tem nada a ver, cara. Então é vergonhoso pra gente que leva o trem a sério, que paga o preço, cara, que preocupa com os mínimos detalhes, entendeu? Que carrega a tradição desde sempre, porra, que honra o passado. Aí vem um Zé Mané aí, cara, que começou ontem a andar de moto, aí só porque comprou uma Harley ou ganhou do pai dele, aí ele já acha que ele é old school. Você entendeu? Ele já acha que é o cara. Aí ele vai, monta um motoclube, igual eu montei. Você entendeu? Só que eu não montei um motoclube. Eu não fiz isso. Eu construí uma escola, cara. Nós construímos uma essência, uma ideologia. Nós pedimos licença para o meio. Nós respeitamos os antigos, respeitamos o meio. Nós não estamos aqui brincando de motoclube igual a maioria está fazendo, não. E é clube, cara, e são clubes às vezes, cara, que teve uma história foda, velho. Teve uma história foda e simplesmente se perderam. Então eu luto todos os dias, cara, para os metralhas não se perder, não se vender. Tá? E como eu disse no início, nós não somos atração de circo de ninguém. Então a partir do momento que é um evento comercial, o cara tá usando aquilo ali para se beneficiar de alguma forma, metralha tá fora, metralha seleta. Nós vamos onde nós nos sentimos bem, onde nós fomos convidados e onde estamos de verdade. Então por isso que não vem metralha aí, ó. Entendeu? Igual pior de evento, pior de estrada, não, negativo. Aqui nós temos destino, nós temos opções. E nós respeitamos e agradecemos demais os clubes que têm o mesmo pensamento, a mesma linha. Esses sim estão respeito dos metralhas. O resto, cara, são apenas restos para nós. Não estou desmerecendo ninguém, mas virou palhaçada. Esse meio biker hoje está virando palhaçada. E os clubes tradicionais, os clubes antigos, estão deixando acontecer. Então, Índio, parabéns aí pelo seu espaço, cara. Né, você dá essa oportunidade aí para muitos clubes sérios que você gravou isso aí. Então os clubes antigos, os clubes tradicionais, os clubes de hoje, atuais, tem clube atual que já nasceu foda, cara. Entendeu? E estão deixando, tá vendo o cenário dessa forma e não estão fazendo nada, cara. Não estão fazendo nada para que mude isso. Então isso machuca, cara. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso dói, cara. Então eu vejo, hoje eu evito, cara, de ficar vendo negócio de internet, esses trem, eu evito mesmo. Eu vejo os caras falando, ó, você viu o clube fulano de tal lá? Não, pois é, eles já estão em 50. Os caras têm 6 meses de clube. Aí você já tem lá presidente, facção não sei aonde, presidente, facção não sei das quantas. Os caras não sabem nem o que é facção. Os caras não estudou nem como que faz para abrir uma facção. Aí o cara escreve lá, facção, cidade tal, só tem ele na cidade, ele é facção. Que porra é essa, cara? Tá brincando com o negócio. Tá brincando. Então isso não existe não. Entendeu? A gente cansa. Metralha já cansou disso aí, cara. Metralha não frequenta esse tipo de lugar. E nem esse tipo de gente. Entendeu? Então um motoclube que quer levar a sério, cara, motoclube que realmente segue uma linha, esse nós temos respeito e a casa tá aberta. Nossa casa tá aberta pros de verdade.
Os demais, cara, faz o favor pra nós, nem passa na porta, porque não vai somar nada. Aqui, velho, ou soma ou some. Tá? Então, assim, respondendo aí, né, continuando aí, Índio, pra mim tá uma vergonha, cara. Pra mim tá uma vergonha. Mas Metralhas não faz parte disso, assim como muitos clubes foda que nós respeitamos também não faz parte disso. Por isso que esse pessoalzinho aí, ó, esse pessoal aí, eu tô desmerecendo mesmo, cara, porque como eu disse, dá raiva na gente. Esse pessoal aí que fala que é de motoclube, foda, que é os radicalzão, que é os massa, e eles não participam disso, nem ficam sabendo. Eles nem ficam sabendo, porque nós não queremos que estrague a nossa cena biker real. Então nós hoje estamos fazendo coisas, como se diz, paralelas, cara. Coisas de verdade que eles não serão convidados, não vão ficar nem sabendo do acontecido. Quando ficarem, já passou. Então é por culpa deles, cara. Não é nossa, nós estamos no caminho certo. E eles que estão vacilando. Né? Então quando eu falo eles, não estou aqui para dar nome não, cara. É generalizada a coisa. Tá generalizado. É igual eu falei. Hoje é assim, ó. O clube nasceu ontem. A mensalidade é tanto. Aí você anda 3 meses de camiseta. Aí 1 ano você é meio escudo. Aí 1 ano e meio você fecha o colete. É desse jeito que funciona. Entendeu? É regrinha. Nem conhece o cara, nem sabe de onde o cara veio, o cara não tem uma história, não rodou nem 1000 km pelo clube. Então que porra é essa, velho? Que motoclube é esse? Aí quer carregar MC, cara, MC é pesado, essa sigla tem um peso mundial, o cara ficar brincando de pregar MC no colete dele. Então não é assim que funciona não, entendeu? O cara tem que saber chegar, tem que saber como é que a tradição de onde veio, tem que respeitar, cara, tem que respeitar. Então tá uma piada, pra mim tá uma piada, tá uma comédia. Mas, mais uma vez eu falo, é indiferente, cara, porque nós, Metralhas, não participamos e não fazemos parte desse cenário comédia. Nós fazemos parte do cenário real, a escola antiga, os de verdade. Os de verdade sabem quem são de verdade, cara. Então nós andamos nesse lado aí, beleza? É isso aí, meu irmão, tamo junto. Grande Diego. Isso aí, meu irmão. Verdadeiros reconhece verdadeiros, e a gente só anda com quem é de verdade. Ó, tá vendo? Coloquei ele como aqui com um fundo, porque esses samurais eram homens de honra. E nós da velha escola também somos homens de honra, homens de palavra. Mano, velho, deixa uma mensagem aí tua, dos Metralhas, para todo esse povo biker que está nos assistindo e conhecendo a história tua e dos Metralhas. Então, meu irmão Índio, para finalizar aqui, cara, nada mais justo do que eu, em nome dos Metralhas, agradecer a oportunidade, cara, e parabenizar você por essa iniciativa, né, por essa voz, né, que você está dando aí pra gente, a seleção dos clubes que você fez, né, cara? Parabéns aí com isso também. E, cara, o Metralhas está aqui hoje justamente pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pela forma que você vem trazendo isso, querendo mostrar como realmente é, para os que não sabem e para os que estão, como se diz, estragando o cenário, possa refletir e aprender mais um pouco, né? Com os antigos aí, os que levam realmente a sério. E como você citou o samurai aí, cara, aquele que serve. Então, é o que você está fazendo, servindo o meio biker com esse tipo de atitude, cara, com esse tipo de informação. E assim também nós, Metralhas e os outros clubes aí estão de parabéns, os que participaram aí, são todos clubes sérios, de respeito. Então é isso aí, cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Metralhas está sempre de porta aberta aí a sua pessoa, tá? E os clubes de verdade aí também contem com a gente, beleza? E desejo sorte, cara, para que a gente nunca morra, né? Essa tradição, essa essência, essa magia que nós temos, né, cara? Esse meio sério nunca acabe, né? Nunca morra. Pessoas como você, pessoas como nós, são pessoas como os outros clubes que levam a sério e que mantém essa chama acesa, beleza, meu irmão? Então só agradecer mesmo e parabéns mais uma vez aí. E uma mensagem que eu deixo aqui, Índio, em nome do Metralhas Brasil Motoclube, é que os verdadeiros sabem, os fortes sentem e os fiéis presenciam. Caveira.
Meu irmão Daniel, um grande biker aí das antigas, né? Conhece a cena. Eu queria que tu me dissesse um pouco, cara, o que os metralhas significam na tua vida? Tu que é um grande biker aí, conheço há muitos anos, aí de Goiás, um grande profissional na área. Fala aí, qual é o teu sentimento? Fala, índio velho, meu brother. Firmão, camarada. Então, cara, sobre a pergunta aí, o que metralha significa pra mim, é a segunda família, né, mano? A gente passa mais tempo junto do que com a própria família, né? Trampo, né? Correria demais, a gente acaba que as folgas que tem, ou a gente se programa, a gente pega as motocas e enrola o cabo. Então o cabo é que a gente passa 2, 3 dias, noites, né? Junto, né? No trecho e tal. Então isso é maravilhoso, não tem preço, né, cara? Eu acompanhei os metralhas desde a fundação, a pegada séria, né? Bem original mesmo, né? Bem da hora. Então eu sempre admirei, né? Desde o princípio, desde a criação e continua até hoje, né? A mesma pegada, full, né? Como você mesmo disse. Então a gente, né? Eu me senti à vontade, né? De participar, de fazer parte, né? De uma coisa séria e tal. Então eu resolvi procurar os metralhas e me filiei aí já há coisa de quase 4 anos e estamos aí na pegada firme e forte. Menos bar, mais trecho. Grande 2, meu querido, me diz uma coisa, qual é o teu sentimento? O que os metralhas significa para ti? Fala para nós aí. Fala, índio. Satisfação. O que metralha é pra mim? Qual que é o sentimento de fazer parte desse MC? Para tentar te passar um pouco disso, eu tenho que abordar 2 situações. A primeira é o movimento, é o meio que já existe, o meio de MC, biker. E a segunda é carregar uma bandeira. Cara, o movimento ele já existe. Já existe. Nós não inventou a roda. O negócio já estava aí. Se esse movimento já existe, vamos somar com esse meio. Então, tudo que é feito é para pegar o que é tradição. Falava tão... Todo mundo fala a mesma coisa toda hora, né? Tradição. Ser tradicional. Isso é muito bonito, cara. Hierarquia, militarismo, respeito. Isso é bonito. Isso é lindo de ver rodar. Então, é gratificante de ver somar com o movimento, cara. Isso me deixa bastante feliz. Somar com algo que já estava aqui. O pessoal já escreveu a história deles. E a gente tá aqui para escrever a nossa. Fazer parte dessa bandeira é carregar a bandeira. Carregar a bandeira. A bandeira no sentido, a gente não idolatra um cara, 2 caras, eu gosto mais desse cara aqui. Não, o pensamento de metralha é abraçar a caveira. É um sentido. A missão ela é única. Então a gente junta não em torno de nós juntamos em torno do clube, da bandeira. Isso tem que ser muito claro, cara. Tem que ser muito claro. Então, por esse motivo de respeitar um meio e trabalhar em cima de uma bandeira, cara, isso é muito gratificante. De chegar num evento, ser a forma que nós somos recebidos, cara, é um carinho absurdo. Absurdo. Isso não é de graça. Isso é fruto de trabalho. Porque a gente leva isso como trabalho, cara. Ser metralha é 24 horas sendo metralha. Pode estar sem colete. Você vai reconhecer uma metralha sem colete. Isso é... A gente faz... Até comentou sobre o clube, né? Carregar o MC na cabeça. Nós fazemos uma... Não é uma lavagem cerebral. O cara, ele transforma, cara. Então, ser metralha, velho, é o cara andar carregando um MC, ele vai sentir isso 24 horas, cara.
E quando a gente vê esse movimento, nós chegamos no evento e a recepção, o carinho é fruto do nosso trabalho. Isso nos alimenta. Então assim, é muito gratificante. É difícil de explicar a alegria, sabe? Mas é só o começo. Tem muita coisa para fazer ainda e com certeza a metralha não vai baixar não. Vamos continuar aqui fazendo muito mais. Vamos somar muito mais para esse meio. Nossa história vai ficar bem mais enraizada. Certo? Conta comigo. Prazer em falar com o senhor. Satisfação. Caveira. Meus amigos, hoje eu conversei com o Diego, presidente dos Metralhas, um dos clubes mais full do Brasil. Um dos clubes mais full, que leva a filosofia muito a sério aqui no Brasil. É importante a gente mostrar esses grandes clubes, né? Esses grandes bikers. Existe espaço para todo mundo, só que cada um no seu quadrado. Metralhas, um grande clube de motociclistas, estradeiros, homens de valor. Fica aqui o meu agradecimento aos Metralhas pela honra de ter podido contar um pouco dessa história e mostrar esse exemplo. Esse clube é lá de Goiás. Eu queria só também lembrar uma coisa. Pessoal, aí na descrição aí tem a loja do Metal Silker, do Douglas, dos Pterodáctilos, e o CL Produções do Carlos Lopes, tá? Tudo pro seu evento, tudo. São irmãos do meio biker. Procura eles aí, se quiser uma camisa bonita com estampa do motociclismo ou se quiser organizar algum evento. Grande Diego, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo exemplo. Obrigado por provar que a nossa filosofia tem homens de valor ainda. The Riders. I put a spell on you.